Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, dou aula de Educação Física e hoje você, aluno do sexto ano do Ensino Fundamental 2, vai falar comigo um pouquinho, vai aprender aqui sobre o esporte ao longo da história, tá bom? O esporte ao longo da história, especificamente um esporte, aquele que é muito conhecido aqui no Brasil, muito praticado aqui no Brasil e que você precisa saber um pouquinho mais dele, que é o futebol de campo. Para ficar mais prático, mais específico. O futebol de campo, ao longo da história, teve várias mudanças. Lá atrás, quando ele começou, ele não tinha regras, ele não tinha nada estabelecido. Você chegava, simplesmente pegava uma bola e jogava, despreocupado do espaço que você vai jogar. Os soldados ingleses, quando praticavam lá atrás, há mais de um século atrás, eles praticavam nos horários de intervalo para relaxar, para desestressar, e acabou que esse esporte ficou interessante, ele foi evoluindo, né, e se tornou essa paixão mundial que é o futebol aqui no Brasil, conhecido como futebol, lá fora é chamado de soccer. Não fomos nós brasileiros que criamos esse esporte, né? Por mais que você fique assustado, porque a gente gosta demais, e você vê que é muito popular no Brasil o esporte futebol, ele foi criado na Inglaterra, certo? Não fica triste não, porque a gente joga bem, nossos times jogam bem, o Brasil é um país muito promissor no futebol e em outros esportes também, mas o futebol é muito forte aqui, tá? O que é importante saber do futebol, que a gente não pode deixar passar. O futebol é um esporte de invasão, então, para eu fazer o gol, eu preciso invadir o campo do meu adversário. Ficou claro isso? É um esporte coletivo, não dá para jogar sozinho. Eu preciso ter 10 num time, 10 no outro, mais os goleiros. Isso é oficial, 11 contra 11. Para jogar, para brincar, ou com o pessoal que mora na sua vizinhança, ou mesmo na escola, existem variações. O futebol tem variações, certo? Mas para a gente entender o que é esporte coletivo, é esporte que precisa de equipe, precisa trabalhar em conjunto, certo? E agora vamos pensar nas mudanças que ocorreram nesse esporte ao longo da história. Por que ocorreram mudanças ao longo da história? Por que o esporte teve que mudar? Pensa comigo. Lá atrás, eles jogavam num campo feio, campo pesado de terra batida, não tinha grama, e não existia aquela chuteira que hoje em dia é uma chuteira super moderna, não existia qualidade, obrigatoriedade com bola, você jogava qualquer bola que fosse, já estava valendo, mas hoje é tudo oficial, tudo bem ajustado, e depois que se criou uma federação internacional, uma confederação em cada país, as coisas ficaram mais regulamentadas, com mais regras que fizeram com que o esporte ficasse mais atraente. As regras não são para deixar o esporte mais chato. Algumas regras acabam cansando a gente. Por exemplo, hoje em dia você vai assistir um jogo de futebol e você vê que tem o VAR, aquele sistema que verifica se realmente aquela falta aconteceu, ou para não deixar escapar uma falta ou outra, porque é um esporte muito dinâmico, muito rápido, é muito difícil de ver. O esporte evoluiu demais ao longo da história. Uma das evoluções que a gente vê mais destacada é o próprio VAR, né? Mas o que mais evoluiu no esporte? Chuteiras, um gramado melhor, mais confortável para os jogadores, as medidas obrigatórias. O futebol tem uma variação ali, ele pode ter um campo, para vocês terem uma noção, não precisa ter exatamente 100 metros de comprimento de campo, pode ter 105, 110, sabe, às vezes um pouquinho menos, uma largura de mais de 40 metros, mas assim, ele tem que ter uma estrutura mínima para ocorrer jogos oficiais, jogos do Campeonato Brasileiro, ou se for campeonato internacional, né? A gente lembra que aqui no Brasil a gente teve recentemente, não faz muito tempo, né? Nós tivemos uma Copa do Mundo aqui, né? Então, para ter uma estrutura, como foi a de 2014, a gente tinha que ter, nossa, muitos estádios de qualidade, muitas
arquibancadas com qualidade, a estrutura de alimentação, de banheiros e tudo mais para atender um campeonato desse nível incrível, porque foi do nível incrível, né? A gente tem que combinar que uma Copa do Mundo é coisa de outro mundo, né? E olha o quanto a gente vê a união dos povos através dos esportes, né? Isso foi algo que interferiu diretamente na paz mundial, vamos dizer, né? O esporte ele sempre ajudou as nações se aproximarem. Isso foi uma mudança que evoluiu, que se criaram as Olimpíadas, que o futebol faz parte das Olimpíadas também, não é só a Copa do Mundo que é muito forte, existem também competições de federação e a Olimpíada, outro exemplo disso. Outra mudança que a gente vê muito forte são as mudanças táticas. Por quê? Ao longo do tempo, nós seres humanos evoluímos. Então, os treinadores de futebol foram evoluindo e se comprometendo mais com os estudos, competindo mais uns com os outros. E essa evolução gera competição, que gera um aumento do nível, um crescimento. Competir é saudável, é importante, faz bem. Então, assim, os treinadores eles viram que, poxa, a minha tática pode ser melhor se for assim, se for assado. E com isso, o futebol cresceu muito taticamente. Né? Então, existe muito estudo para aquele jogo que a gente vê ser daquele jeito. Quantos passes tem que ser dado na bola, a velocidade do passe, se é melhor ter 3 zagueiros, 2 laterais, tantos meio-campos. Hoje em dia as posições estão assim mudando um pouco o nome, mas assim, em geral, o que eu quero que você entenda, coloca na sua cabeça, é que o ser humano ele vive em constante evolução. Então o esporte, para ficar atraente, por exemplo, o futebol não poderia ter 2 horas, 2 tempos de 1 hora mais, como antigamente tinha um tempo mais longo, ou às vezes um tempo mais curto, porque às vezes fica muito pequenininho o jogo, ou às vezes fica muito grande o jogo. Hoje com o VAR, o jogo para mais, então o pessoal está reclamando um pouquinho, poxa, fica chato, demora. Outro fator que mudou bastante ao longo do tempo na velocidade do jogo, então não dá para ter um jogo muito longo assim, porque exige muito dos jogadores. O jogador hoje em dia, para participar de uma partida de futebol inteira, um dia, descansa 2, joga de novo, uma rotina de campeonato brasileiro, por exemplo, ele tem que treinar muito. Ele treina como ele é um profissional que trabalha como o seu pai trabalha, como sua mãe trabalha. Trabalha 8 horas por dia ali no mínimo, se não trabalhar mais, porque ele treina de manhã, treina de tarde, joga à noite, joga de manhã, treina à tarde, treina à noite. Tem várias sessões de treinamento, ele precisa se dedicar demais àquilo, ele vive daquilo, ele não pode fazer 2 coisas da vida, ele tem que se dedicar totalmente ao futebol, porque também existe a pressão psicológica, que é muito grande. Então, a influência na vida da pessoa de ser atleta é de total dedicação, né? Não adianta você querer ser atleta para se dedicar meio período que não será profissional, será apenas amador. Essa é a diferença que a gente vê de esportes que evoluíram para o profissional, que eram só amadores, porque eram só para uma prática de lazer, como o futebol já foi lá atrás, e hoje virou um esporte profissional. Essa diferença também é importante falar quando a gente pensa em história, quando a gente pensa em evolução. Espero que tenha ficado claro até aí, e eu quero deixar para vocês um pequeno desafio, tá? Que daí eu vou voltar para conversar com vocês num próximo vídeo e explicar para vocês sobre isso. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pensem, perguntem para o pai e para a mãe, que esportes surgiram através do futebol? Ou parecidos com o futebol? Que esporte dá para fazer para quem quer variar o futebol, por exemplo? Ou que esportes oficiais surgiram a partir do futebol? Mas não quero internet, eu quero uma pesquisa feita por você perguntando. Vale lembrar que nós estamos em meio a uma quarentena. Então, se a gente está numa quarentena, você não pode sair de casa, né? Você não pode ficar se expondo porque estamos num momento arriscado. Então, a pergunta, a conversa é mais em casa, com o irmão, com pessoas próximas. Você pode até mandar mensagem para algum amigo, alguma coisa. Tudo bem, a gente entende isso aí, mas a ideia é manter em casa uma pesquisa rápida para você e também,
né, entender o que o pai e a mãe conhecem sobre isso e a gente retoma essa conversa num próximo vídeo, ok?